Olá, gente, como vocês estão? Tudo bem? Na aula passada nós vimos que sem água não existe plantação. Hoje eu quero convidar você a olhar na página 80 um pouco sobre a agricultura no Brasil. Dê uma olhadinha nas fotos que você encontra aí na página 80. Essas fotografias, elas retratam a realidade de boa parte das áreas agrícolas de produção agrícola no Brasil. O produto que nós vemos nessas fotografias é a soja. O Brasil, atualmente, é o maior produtor e exportador de soja do mundo. Para que seja possível a exportação em grande quantidade, a expansão das terras onde é cultivada precisa ser enorme. A forma pela qual, ou a extensão, melhor dizendo, a forma pela qual se realiza essa produção é a mecanização. Ou seja, há uma variedade de máquinas que preparam a terra, semeiam e fazem a colheita dos grãos. As propriedades, elas podem ser minifúndios ou latifúndios. Nós chamamos de minifúndio aquela propriedade pequena, a pequena propriedade usada para o plantio. E latifúndio é a grande propriedade de terra, esteja ela cultivada ou não. Hoje no Brasil, os latifúndios representam cerca de 1% das propriedades rurais, do total das propriedades rurais. Isso significa que a cada 100 propriedades, apenas uma delas é um latifúndio. Apesar disso, os latifúndios ocupam aproximadamente 45% de toda a área rural do nosso país. Portanto, quase metade das terras disponíveis para a agricultura do Brasil pertencem a 1% dos proprietários rurais. Os donos das porções de terra que produzem alimentos têm em seu poder um dos negócios mais lucrativos do Brasil. De acordo com dados recentes do Ministério da Agricultura, as carnes, especialmente de frango, o açúcar e o álcool são, depois da soja, os produtos que o Brasil mais exporta. Todos esses produtos, para serem produzidos, eles necessitam de grandes extensões de terra. Vamos dar uma olhadinha no texto complementar, que está na página 81. Uma pergunta: desde quando existem latifúndios no Brasil? Você já ouviu falar na carta escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel de Portugal? Essa carta é considerada o primeiro documento, porque foi escrita por alguém que acompanhou Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil. Lá nessa carta, Pedro Álvares Caminha diz assim: mas a terra, falando da terra do Brasil, a terra em si é de muitos bons ares, frios e temperados. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar-se, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Nesse momento, nós podemos ver que os primeiros europeus que aqui chegaram já perceberam que a terra era uma terra adaptada à produção. O trecho da carta de Caminha foi escrito lá em 1500. E depois de 3 décadas conhecendo o litoral e explorando o pau-brasil na Mata Atlântica, o governo de Portugal iniciou, a partir de 1530, um processo de colonização do território brasileiro. O que era esse processo de colonização? Consistia em distribuir terras a portugueses interessados em ocupar e produzir artigos agrícolas voltados para os consumidores europeus. Então, de 1500, o descobrimento, até 1530, eles retiraram das matas, da floresta, aquilo que eles tinham interesse, principalmente o pau-brasil, que deu nome ao nosso país. A partir dessa época, começaram a produção. O governo também repartiu as terras em grandes propriedades chamadas capitanias hereditárias e deu essas terras a nobres, funcionários do rei e burgueses, que eram os comerciantes ricos. E, finalmente, a colonização, ou o processo de colonização, envolvia também incentivar os capitães donatários, que eram os donos das capitanias, a possuírem as terras ou a doar parte delas a quem tivesse condições de cultivá-las. Essas terras doadas eram chamadas de sesmarias.
Então você vê, latifúndios são grandes propriedades, grandes extensões de terra. E começou aqui, bem no comecinho da história do Brasil, quando os capitães donatários receberam do rei de Portugal essas grandes extensões de terra. E eles produziam ali o que não era produzido na Europa. Nós vamos ver mais alguns detalhes, mas eu saliento aqui o açúcar. Por quê? O açúcar era na Europa do século XVI uma mercadoria cara e rara. Era inclusive receitado pelos médicos como remédio e acrescentado aos temperos, como iguaria. A sua valorização no mercado levou ao aumento das plantações de cana nos territórios conquistados pelos portugueses, inclusive o Brasil. Nós voltaremos a falar disso em outras aulas. Um abraço, até lá!